Pois é, continuando o que eu falei no outro vídeo, né? Então, se você acha que você é justo, que você é o cara perfeitinho, porque você honra sua casa, você escolhe aí alguns mandamentos para você honrar e você acha que você vai estar salvo por conta disso, meu irmão, eu lamento ter que te dar uma notícia triste. Você está condenado, estará condenado. Por quê? Porque com isso você estará negando o presente que Deus nos deu. Você está querendo dizer que a morte de Jesus não precisava acontecer. Você está querendo dizer que o sangue do Senhor Jesus não é suficiente. Não, eu não creio que esse sangue seja tão suficiente assim. Então, é aquela história. Deus faz a parte dele e eu faço a minha parte. Nós vivemos aqui na terra. Já viu aquelas crenças que muita gente tem? Crenças erradas. Então, meu irmão e minha irmã, é esse tipo de crença que vai te condenar. Então aproveite agora a oportunidade que eu estou te fazendo essa palavra. Deus está me colocando aqui para falar essa palavra para você. Entenda de uma vez por todas. Nós hoje só vamos estar na presença de Deus para o nosso julgamento por causa do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a primícia de Deus, é o primeiro filho. Hoje nós somos o segundo, terceiro, quarto, quinto filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Desde os filhos que a terra produziu, desde a morte do Senhor Jesus Cristo, e desde quando foi nos soprado o Espírito Santo, foi nos soprado o Consolador, é que nós passamos a fase de sermos considerados filhos de Deus. O povo naquela época precisava ouvir muito. Os apóstolos que não foram criados por Deus, que não foram constituídos por Deus, por Jesus Cristo, foram escolhidos, eles tiveram muito trabalho de pregar a palavra e quase todos foram mortos. Por quê? Porque o mundo não acreditava nessa palavra, o mundo não acreditava nessa grande graça, nesse grande favor, era demais para a mente deles. Mas já se passaram 2000 anos para nós e hoje nós temos esse entendimento, temos essa revelação através do Evangelho. Por isso que eu tenho orgulho de falar do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho. Eu tenho muitos amigos, meus irmãos, eu tenho muitos amigos. Durante essa minha vida toda eu constituí muitos amigos, né? E irmãos que são hoje. Hoje eu não tenho eles como amigos, como irmãos. Mas tem muitos que me bloquearam no telefone. Eles não querem ouvir a palavra que eu estou querendo dar para eles, né? Mas um dia eles vão ter necessidade de ouvir essas palavras. Porque a Bíblia fala que haverá ranger de dentes nos finais dos tempos. Pessoas vão correr para Deus, correr para o Evangelho urgentemente, e vai ter muita gente que não vai ter oportunidade, porque a Bíblia fala que o Satanás, o anticristo, no final dos tempos, quando ele for levantado, ele vai queimar todas as Bíblias. Ele vai perseguir todos os crentes, todos os cristãos. Vai ser uma perseguição implacável. O mundo estará habitado no final dos tempos, mas por pessoas... Não, vai ter uma época, meu irmão, toda essa dificuldade que nós estamos vivendo aí, falta de comida, escassez, pobreza aqui, pobreza ali, o tempo está correndo rápido, você viu que o tempo está passando rápido, guerras acontecendo agora, essa guerra da Ucrânia aí é maligna. Isso aí, ela está sendo provocada pelo... Olha, os 4 cavaleiros foram liberados quando Jesus Cristo abriu o livro, que era o único livro de abrir o livro, e ele liberou os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros que hoje estão libertados são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Já dizendo, já simbolizando que Jesus está próximo. Eles eram necessários abrir, era necessário que esses cavaleiros fossem liberados. Entendeu? Para que o mundo seja peneirado, para que os filhos de Deus verdadeiros apareçam, sejam levantados. Todos nós somos escolhidos de Deus. Mas muitos de nós não escolhem Deus como nosso Salvador, não escolhem Jesus como nosso Salvador, não escolhem Deus como nosso Pai. Eu mesmo trabalho de aplicativo aqui em Goiânia e eu carrego às vezes pessoas que são, como se chama, ateus e não acreditam em Deus. O mundo inteiro tem conhecimento de Deus. Todas as religiões têm conhecimento de Deus. E algumas religiões têm deuses diferentes. Tem alguns países aí que a religião deles, o deus dele é a vaca. Tem lugar aí que a vaca é sagrada. Onde é que é uma vaca? Uma vaca, se ela andar solta por aqui, a turma aqui no Brasil mata e faz churrasco. Mas em alguns países é considerado sagrado. Ninguém come uma vaca, né? Ninguém come... O macaco tem lugares que ele é sagrado. Tem outros lugares que comem o macaco assado, né? Então, o mundo é cheio de diversidade, né?
Tem um país aí que Buda, por exemplo, um cara gordo em cima de um pires, de um prato, é o Deus deles. Então todo mundo quer constituir um Deus para si. Mesmo que não acreditam no Deus de Israel, eles vão acreditar em outros deuses, eles vão ter que produzir um Deus. As pessoas que são espíritas, né, macumbeiros, como se fala no coloquial, no português mais banalizado, macumbeiro, eles têm o tranca-rua, tem o sete flechas, tem o Oxóssi, tem outro. Mas todos eles têm conhecimento de Deus. Todos eles têm o conhecimento de Deus. Mas tem algumas igrejas aí que fala de Deus, fala do Filho, Espírito Santo, mas tem outros santos também, e tem muita gente que para poder chegar a Deus usa intercessores. Todos eles que usam um macaco, que usam uma girafa, que usam um animal para representar Deus, um Deus deles, né? Os indígenas mesmo usam a natureza, né? Esses são mais, eu creio que esses aí são mais legais, porque a natureza, né? Deus está na natureza, né? A lua, o sol, é coisa de Deus. Mas eles usam esses instrumentos, essas ferramentas, essas crenças para chegar a Deus. Todos eles usam, muitas religiões usam outras coisas para poder chegar a Deus, que não precisa, minha gente. Jesus veio cumprir esse propósito. Jesus foi o presente de Deus enviado para nós. Jesus é o nosso Salvador. É através da crucificação. Jesus se entregou à morte, não é porque aqueles romanos malvados, aqueles fariseus malvados, mataram Jesus, não. Ele é Deus. Se Jesus não quisesse entregar a morte, o céu já estava aberto para ele, porque ele cumpriu toda a lei. Aqui na terra ele cumpriu toda a lei, que nós não cumpriríamos, ele cumpriu. Mas precisava que ele fosse moído na cruz. Precisava que ele derramasse o corpo. Para que hoje, o corpo do Senhor Jesus é o nosso pão. O sangue do nosso Senhor Jesus, que é a nossa bebida, é o nosso vinho, a nossa água celestial. É o nosso refrigério. Então precisava que ele fosse entregue, precisava que ele se entregasse, precisava que ele consumasse tudo na cruz. Vocês viram que as nossas maldições, o Senhor Jesus teve o último ato, quando ele disse que tem sede, e os guardas pegaram e soparam com isopo, né? Que é tipo a esponja naquela época, e deram vinagre. Eles quiseram escarnecer, eles deram vinagre para o Senhor Jesus beber. E foi esse vinagre que fez com que o Senhor Jesus completasse, porque ainda ia ter um detalhezinho que ia faltar, que eram nossas maldições. E esse detalhezinho foi resolvido, e o Senhor Jesus Cristo disse: está consumado. Está consumado. Na cruz, tem uma parte lá que o Senhor Jesus disse: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Foi quando ele falou, na linguagem dele lá, ele falou que Deus meu, por que me abandonaste? Deus não abandonou Jesus, Deus apenas virou, deu as costas para Jesus, para deixar ele terminar de morrer, e olhou para nós, porque o nosso Deus Criador, já tinha visto que Jesus já tinha cumprido a promessa, já tinha cumprido o que estava escrito, e agora Deus tinha vários filhos, que somos nós hoje. Hoje nós somos todos filhos de Deus. Então, Deus ganhou nessa batalha contra Satanás, contra as trevas. Deus ganhou, porque Jesus completou a obra. Jesus honrou o Pai. Jesus é filho. E ele honrou nosso Deus. Ele honrou o Pai. Para que simbolizássemos que nós também honremos os nossos pais. Então, Deus nos olhou para nós agora de frente, né? O véu foi rasgado e Deus saiu lá do templo, né? E o Espírito Santo foi soprado. Então o próprio Deus, hoje nosso corpo, nós somos um templo sagrado. Hoje Deus habita dentro de nós. A igreja do Senhor Jesus somos nós. Porque o Senhor Jesus sabe que o Pai está dentro de nós. Então hoje nós somos a pedra preciosa do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos a riqueza do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu essa salvação. Ele nos deu esse presente de graça. Foi dado de graça. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você já está salvo. O sangue foi derramado por todas as pessoas do mundo. Todas. Quer dizer, da dispensação do Senhor Jesus para cá. Né? Os outros da outra dispensação, que é a dispensação da lei, eles vão ser julgados também de acordo com o tempo deles. Nós agora somos julgados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, depois do Espírito Santo nos soprado, iremos
comparecer perante o trono de Deus para ser julgado e iremos com o nosso representante, que é o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós pertencemos a Ele, somos escravos, somos servos dele. Hoje nós somos servos do Senhor Jesus. Tem muita gente querendo ser escravo de Satanás, mas hoje nós somos servos do Senhor Jesus, porque Ele nos tirou da escravidão e nos deu a liberdade. Ele disse, pode sair. É por isso que tem muita gente que pode se dizer que é escravo de Satanás e vai seguir outras religiões e outras coisas, porque Deus deu. Jesus deu essa liberdade. Jesus deu essa liberdade. Jesus não está te condenando se você está querendo ali fazer macumba. Jesus não está te condenando se você vai querer adorar outro Deus, de maneira nenhuma. Você vai ter a sua vida normal. Você não vai ser atingido por um raio ou morrer por conta disso. Por conta de crenças religiosas que são pregadas aqui na Terra, por pessoas que estão pregando. Embora essas pessoas que estão pregando esse tipo de coisa, e está induzindo outras pessoas, elas serão cobradas com mais severidade. No dia do julgamento elas serão quebradas. Porque o evangelho que nós temos que pregar hoje é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É toda essa dispensação da graça. Temos que pregar as palavras do Senhor Jesus Cristo. É isso que temos que pregar. Podemos ouvir na Bíblia e ler também o Primeiro Testamento, podemos ler, é a palavra de Deus, vai nos edificar, vai nos fortalecer. Mas hoje nós vivemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vivemos essa dispensação. Temos que andar conforme esse entendimento. E o entendimento é que somos filhos de Deus, somos filhos amados e somos lavados, justificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos lava e retira nossos pecados. Então Deus não vê mais o nosso pecado, porque Deus não se relaciona com o pecador. Não sei se você sabe, mas Deus não se relaciona com o pecador. Deus só se relaciona com o santo. E você, quando aceita o sangue do Senhor Jesus Cristo, você passa de outra esfera, outro patamar. Você está a outro nível, você também agora é santo. Ou você pensa que santo é aquelas pessoas que já morreram e que alguém fez uma imagem lá, né? Fez um boneco lá, uma imagem, e diz que ele é santo. Não, você também é santo. Nós somos santos. Porque nós somos filhos de Deus. Primeiro nós temos uma herança. O Senhor Jesus Cristo, ele é herdeiro. Por que quem vai governar é o Senhor Jesus Cristo quando vier a dispensação do reino? Porque ele é herdeiro. Ele é herdeiro e nós somos co-herdeiros de Deus. Então nós vamos ter uma coroa e vamos ajudar o nosso Senhor Jesus Cristo, vamos colaborar com ele. Ele não precisa de fato de nós, mas ele quer, ele se agrada. Nós somos a criação de Deus, Deus é nosso Pai. E nós vamos governar junto com o Senhor Jesus Cristo, que governará com cetro de ferro. Então eu vou te dar uma ilustração aqui. Você já viu aquele empresário, aquele pai? Digamos que tem um pai que tem vários filhos, né? E esse pai é um multimilionário. E ele todo dia vai para a empresa administrar e os filhos vão crescendo. Mas deixa que ele tem muitos filhos, né? E sabe como é filho de rico, né? É videogame, é festinhas, é balada, é muitas coisas, né? Mas de repente tem um filho que é mais estudioso. Tem um que estuda todos os dias, não falta aula nem um dia. Tem um que começa a caminhar com o pai. O pai vai sair, vai para o trabalho e nenhum deles, o pai chama um, aí ele, não, papai, tô aqui do videogame. Eu, não, papai, tô aqui conversando, tô fazendo uma coisa. Então todos dão desculpa que eu faço uma coisa, mas tem um que quer andar com o pai. E vai lá e aprender. Vai lá todo dia. E passam-se anos. E esse filho, com certeza, aprendeu tudo que o pai sabe. Esse filho, com certeza, sabe tudo da empresa. Esse filho, com certeza, sabe de tudo, dos funcionários, de tudo. E chega o dia que esse pai se aposenta, que esse pai está velho, não tem condição. Quem é que vai para lá? Quem é que o pai vai mandar? Vai mandar o filho que aprendeu, porque os outros cresceram, tiveram a sua juventude em baladas, em festas, em diversões, em passeios, andando de carro, mas tem um filho que abdicou de tudo isso aí. E foi com o pai dirigir a empresa. E hoje esse filho está na diretoria, e a diretoria, de repente, o pai tem que se aposentar, se afastar, e esse filho é eleito diretor geral. E esse filho vai comandar. E os outros filhos, vão deixar de ser filho? Não. Vão deixar de ser herdeiro? Não. Esses outros filhos continuarão sendo filhos e continuarão sendo herdeiros. Mas um que se destacou, que está lá, com certeza ele vai ter mais maravilhas, com certeza ele vai ter mais benécias, que é ele o administrador. Então, esse empresário que eu estou te falando aqui é Deus. Deus é esse empresário, ele é empresário, ele é dono, só que ele é dono do mundo, ele é dono do universo. E chegou o dia
que ele constituiu seu Filho, Jesus Cristo, e enviou à terra para nos dar a salvação, nos treinar, nos edificar, trazer a sua palavra, porque a Bíblia fala que tudo passará, menos a palavra do Senhor. Nós morreremos, prédio é construído, prédio é derrubado, ruas se transformam, nações mudam, guerras acontecem, doenças. Então tudo isso passa, tudo isso. Você já viu aquelas tantas tragédias já teve pelo mundo e com o tempo ela é esquecida, ela passou. Mas a palavra de Deus nunca passa. O evangelho vai ser pregado até o final dos tempos. Por enquanto, quem está pregando o evangelho somos nós. Hoje somos nós que somos a igreja do Senhor. Hoje nós somos a noiva. Estaremos ataviada para o casamento final com o Senhor Jesus Cristo. O que simboliza esse casamento final? É que vai chegar o dia que todos nós seremos arrebatados, né? Teremos 2 arrebatamentos. A gente crê que tem 2 arrebatamentos. Um antes, que esse antes já vai sumir, digamos que hoje tem 8 bilhões de pessoas, vai sumir 30%, vai sumir mais ou menos 2 bilhões e tanto de pessoas, que a Bíblia fala onde tem um será levado, né? Mas a proporcionalidade não vai ser de 50%, eu acho que vai ser de uns 30%, né? Então, vai sumir muitas pessoas da terra, e isso aí vai ser um indício. Agora, o Satanás vai criar muitas fantasias, vai dizer que foi coisa sobrenatural, vão dizer que foi os alienígenas, aí já vai fazer com que o mundo se prepare para esses alienígenas que vai vir, porque se levou 30%, depois vai levar o resto, e o mundo vai entrar em pânico. Mas para nós que somos a igreja do Senhor, que somos cristãos, que entendemos, que estamos lendo o Evangelho, nós sabemos que não é nada disso, que vai ser que é o arrebatamento do Senhor, né? Porque a Bíblia fala que onde tiver 2, um será levado e o outro será deixado. Se tiver 2 no moinho, se tiver 2 numa casa, aquilo ali fala, a Bíblia fala naquela época. Mas hoje na praça, digamos, na praça tem 10, sumiu 5. No mercado tem 4, sumiu 2. Vai ser assim. E aí, depois teremos o segundo arrebatamento, vai ser quando Jesus aparecer nas nuvens para todo mundo. Por quê? Jesus vai ter que cumprir essa profecia. Porque o próprio povo de Deus, que são os judeus, eles não acreditam que Jesus já tenha vindo, que o Filho já veio. Eles consideram, muitos deles consideram Jesus que foi um profeta. Todos eles ainda estão esperando a volta do Senhor Jesus. É tanto que eles estão esperando que o templo um dia seja levantado, né? Todos os objetos do templo eles têm, eles ainda vivem na lei. Eles ainda estão, boa parte deles estão vivendo na lei. E é tanto que eles estão com os objetos do templo. Mas isso, para acabar de vez, porque os judeus sempre foram cabeça dura, para acabar de vez, aí Jesus vai aparecer. Aí é quando os outros serão arrebatados. Então, o anticristo, ele não vai governar sobre nós. Pode ser que tenha alguns aqui ainda, mas ele não vai governar sobre nós. Porque nós seremos levados. A igreja do Senhor será levada. Mas ficarão os outros. Inclusive, eu creio que o povo de Deus vai ficar aqui. Os judeus vão ficar aqui para cumprir essa promessa. Né? Moisés e Elias vão aparecer ainda, que são as 2 testemunhas. E eles vão aparecer com muito poder. Vão vir revestidos de muito poder. E então haverá grandes batalhas e muita perseguição. Mas no final de tudo, o Senhor Jesus Cristo vencerá. Prenderá Satanás e começará a partir daí, prenderá Satanás e seus demônios, a partir daí começará a nova dispensação, chamada de dispensação do reino, dispensação do milênio. Então o milênio vai vir por aí e nós estaremos governando junto com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vai fincar seu trono em Jerusalém, aqui na terra. A nova Jerusalém, ela vai vir depois, que vai ser a Jerusalém celestial. Ela vai vir em nuvens, né? A Bíblia fala que ela vai ter 2.000 metros de comprimento, de lado a lado, de altura, de largura, de tudo. Né? Essa sim, lá são ruas de ouro, habitaremos em ruas de ouro. Aí lá já será o final de tudo, porque aí a terça parte de Apocalipse, eu vou falar depois direito sobre isso, vou falar mais especificamente, mas tem muitas coisas para acontecer. Mas o Senhor Jesus vai voltar e já está próximo, já está às portas. E ele vai governar esse mundo. Isso aí não tenha dúvida. Mas você não estará aqui. Nós não estaremos aqui. A igreja do Senhor será arrebatada. Iremos viver na glória. Iremos ter galardão. Nossas coroas serão dadas e nós iremos colaborar com o Senhor Jesus Cristo no seu reinado. Então, eu espero, meu irmão, que essa realmente seja a sua obra espiritual, o galardão. E para você conseguir fazer com que isso se cumpra na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se lavar pelo sangue do Senhor, ficar debaixo dessa cachoeira celestial. Segunda coisa
é você pregar o evangelho também, meu irmão. O Senhor Jesus não deixou uma tarefa simples, ele não deixou que a gente tenha que ter padrões e que a gente tenha que ter sacrifícios. Não, o sacrifício já foi feito, ele foi o próprio sacrifício. A única coisa que temos hoje é falar para as outras pessoas. Então Jesus está colocando uma coisa aqui, uma palavra aqui, um ensinamento aqui para você só espalhar. Então espalhe, pregue também. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, comece a ouvir pregações de pastores que preguem a graça. Não vá ouvir pregações de pastores que preguem a desgraça, que preguem a porrada, a pancada, que mostre Deus como um perseguidor, que mostre Deus como um velho barbudo, raivoso, que está doido para te condenar. Não. Mostre Deus como um pai misericordioso. Mostre Deus como um pai amoroso. Fale de Jesus Cristo, que é seu irmão mais velho, que é a primícia de Deus, e que veio nos salvar, e que nos amou tanto que se entregou na cruz. Esse amor é incomparável. Pense num amor grande desse filho. Esse filho que está lá na empresa, que eu falei agora da ilustração do empresário, esse filho que está lá na empresa, ele lá está trabalhando para que seus outros irmãos tenham vida boa, né? Ele vai dizer para os outros irmãos, ele vai dizer que os outros irmãos não são irmãos só porque eles estão na cachaçada, bebendo, curtindo? Não. Ele nos deu essa liberdade. Ele foi lá na empresa, administrou, venceu, é o diretor-geral e ele está trabalhando para que você mantenha o seu padrão de vida, mantenha o padrão de vida dos outros irmãos dele. A mesma coisa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou à morte para que nós não tenhamos mais que fazer sacrifícios, que tenhamos que viver uma vida penosa, que tenhamos que viver uma vida amaldiçoada. Não, as nossas maldições ele já levou na cruz. Hoje nós temos que viver uma vida em sabedoria, temos que viver uma vida em Cristo Jesus, temos que viver uma vida cuidando também dos nossos irmãos, e a melhor maneira de cuidarmos dos nossos irmãos é a palavra, é compartilhar a palavra. Compartilhe essas palavras que eu estou falando para você, que é a palavra de graça, é a palavra do Senhor. Né? Eu não sou aquele pregador estudioso que conhece versículo por versículo, não. É tanto que as minhas pregações eu não falo de versículo, eu falo da verdade que tem na Bíblia. Você pode ler e lá ver onde é que está tudo que eu estou te falando. Até porque eu não estou te falando tudo, versículo por versículo, porque aí fica muito prático, porque na hora que eu estiver pregando, você vai lá e lê só aquele versículo. Não, eu te oriento que você leia todo o Evangelho do Senhor Jesus, a segunda aliança. Leia também Apocalipse, depois você volta lá para o livro de Gênesis e começa a ler Gênesis. Até porque nem é preciso, porque agora mesmo tem uma televisão aí que fez uma novela de Gênesis, né? Já fez um resumo, né? A Bíblia é tudo aquilo que a gente tem falado. Escuta as pregações, né? Os pastores estão sempre falando aí de Abraão, estão falando sempre de Moisés, estão sempre falando de Josué, estão sempre falando de Elias, estão sempre falando de Eliseu. Então, os profetas de Deus, os homens de Deus que Deus constituiu aqui na terra, eles são motivo de pregação dos pastores. Mas os pastores são mais estudados, fizeram curso, têm mais conhecimento. Eu não tenho. Mas eu tenho escutado muita palavra da graça, as pregações sobre a graça. São as que eu mais me interesso. E todos os homens de Deus, quando você lê o Segundo Testamento, o Primeiro Testamento, você vai pregar o Primeiro Testamento com a chave que é Jesus Cristo. Então, os pastores, quando você aprende sobre a segunda aliança, quando você vai falar do Primeira Aliança e vai pregar sobre a Primeira Aliança, você já prega ela numa perspectiva de graça. Numa perspectiva de graça. Numa visão graciosa. É diferente de quando você não entende nada e vai ler logo do primeiro evangelho. Ou então você vai ouvir aqueles pregadores que pregam só a lei. Ou aqueles que tentam misturar. Existe, meus irmãos, existe igrejas aí de mais, eu vou falando agora de prédio, igreja prédio, que tem diversos pensamentos muito diferentes do que é a verdade, da palavra. Né? E o Senhor Jesus foi muito claro quando ele falou, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho. Então o caminho é Cristo, ele é a verdade, ele é a vida. Então quando você lê a segunda aliança, vê todas as maravilhas que Jesus deixou para nós de ensinamento de tudo, aí você se sente mais confortável, porque antes você se sentia nas trevas. E realmente é verdade, dá um peso. Antes eu me sentia que eu toda a vida, graças a Deus, eu fui um católico meio largado e eu nunca me enraizei. Eu já frequentei terreiro de macumba, eu já fiz de tudo, mas eu nunca me enraizei nessas crenças, porque eu não acreditava neles. E hoje eu sei que eu estava certo. Graças a Deus, Deus me conduziu para não acreditar neles.
E é por isso que eu estou pregando para você hoje. O Senhor está me levantando para que mostre para você essa palavra de graça. Então, por isso que eu nunca criei em santo. Eu sei que a Igreja Católica, por exemplo, tem santos em quase todos os lugares. Eu mesmo sou do Ceará, lá nós temos o Padre Cícero, nós temos o São Francisco de Assis. Foram homens de Deus também. Eu sei que foram homens de Deus, mas eles não são melhor do que eu ou você. É isso que você precisa saber. Os santos que existem aí, que são comemorados, eles não são melhor do que você. Foram homens também cheios do Espírito. Foram homens que viveram a vida espiritual, talvez. Fizeram coisas boas, né? Talvez eles tenham galardão no céu também, que eles fizeram obras boas também. Mas muitos santos que estão aí, eles são santificados porque fizeram obras humanas. E obras humanas não nos salva. A Bíblia fala que as nossas obras humanas são trapo de imundície. Isso foi falado por Paulo. Foi certificado por Paulo. Nossas obras têm que ser espiritual. E a obra espiritual é o que o seu coração se direciona para Deus. É o que o seu coração faz para as coisas celestiais, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Acreditando que você já está salvo. Você não vai fazer obra nenhuma para ser salvo. Você já tem a sua salvação. Então tudo que você fizer agora, a partir de hoje, é para o Senhor. Porque a obra é dele, não é nossa. Nós apenas estamos conduzindo, somos colaboradores. Como seremos colaboradores no reino? Então, meu irmão e minha irmã, escute essa pregação, compartilhe, pregue também, leia o Segundo Testamento e fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque Deus nos deu esse verdadeiro presente, que é o Senhor Jesus Cristo. E semana passada foi comemorada essa data. Né? Algumas religiões comemoram em datas diferentes. Os próprios judeus fazem isso em datas diferentes. Mas nós aqui no Brasil,